Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 25 de maio, celebramos São Gregório VII. São Gregório VII certamente é um dos maiores papas da história da Igreja, um dos mais marcantes. Ele, já na sua juventude, identificou-se com o carisma beneditino e se tornou monge beneditino. Era natural da Toscana, na Itália, mas se tornou monge no famosíssimo e histórico mosteiro de Cluny, na França. Ali teve uma vida muito piedosa, muito dedicada tanto à oração como também de forma especial aos estudos. Ele tinha uma tendência natural à vida contemplativa, à solidão, a passar muitas horas em oração. De fato, era alguém que tinha muito claramente o chamado à vida em mosteiro. E ali, no mosteiro de Cluny, ele foi se desenvolvendo, crescendo em virtude, até que se tornou abade do mosteiro de Cluny. Na época em que o Papa era Leão IX, também um grande Papa, que não ficou preso a Roma e num momento muito difícil da história da Igreja, que era aquela passagem do século X para o século XI, ele passou a viajar por vários lugares tentando reacender a fé. O povo estava muito desanimado porque havia muitos padres, bispos que davam contra-testemunho. Muitos padres e bispos entravam na carreira eclesiástica não por vocação, mas por interesses econômicos. Muitos até compravam o direito de se tornarem bispos. Havia também muito a prática da simonia, que era a venda do episcopado, do sacerdócio, para pessoas que não tinham a menor vocação, também a venda de bens eclesiásticos, de graças para pessoas diversas. Muitos padres, muitos sacerdotes, até bispos, viviam em concubinato. Era uma situação muito triste na igreja. E o Papa Leão IX saiu viajando por vários lugares, tentando moralizar o clero, tentando reacender a fé das pessoas, reacender a confiança das pessoas no sacerdócio, na igreja, nos sacramentos. E numa dessas viagens, Leão IX foi à França, visitou o mosteiro de Cluny e ficou muito encantado com o abade que havia lá, que era chamado de Hildebrando, era o nome de batismo de São Gregório VII. E aí ele convidou o abade Hildebrando para ir com ele até Roma e ajudá-lo, ser uma espécie de assessor nessa luta tão grande que era, digamos assim, reerguer a igreja. E aí ele foi até Roma e depois o Papa Leão IX morreu e se passaram mais 4, 5 papas e ele lá, dando esse suporte na parte teológica, nas pregações, nas missões. Era uma espécie de braço direito dos papas. Ele foi crescendo em carinho por parte tanto do povo em geral como dos cardeais, até que no ano de 1073, com a morte do Papa Alexandre II, atendendo ao clamor das pessoas em geral de Roma, os cardeais o elegeram como Papa. E como Papa, ele assumiu o nome de Gregório VII. E foi muitíssimo corajoso como Papa. Enfrentou os reis, os imperadores que pressionavam os papas, que muitas vezes escolhiam bispos à revelia do Papa, que muitas vezes faziam no seu território aquilo que queriam com a igreja, escandalizavam os católicos, os fiéis, e Gregório VII enfrentou essas dificuldades com muita coragem. Em missão, tentando animar a fé dos fiéis, não só na Europa, mas se preocupou também com as dioceses, especialmente do norte da África, da Ásia. Foi um papa, um grandíssimo pastor para a igreja no seu tempo. Excomungou muitos reis, tirou da função eclesiástica e excomungou vários bispos, vários padres que davam contra-testemunho,
exortava os seus sacerdotes, não só em Roma, mas em vários lugares do mundo, especialmente, mas não somente da Europa. Escrevia cartas, documentos, mandava missionários, contou muito também com a ajuda de São Pedro Damião, que é doutor da igreja e que foi uma espécie de assessor dele, de Gregório VII. Depois ele acabou sendo enganado por Henrique IV, que era rei da Alemanha. Ele excomungou Henrique IV, que depois fez toda uma penitência, uma peregrinação até Roma, pediu a absolvição do Papa. Gregório VII o perdoou, absolveu, deu a Sagrada Comunhão, mas depois Henrique IV voltou para a Alemanha, tramou contra o Papa, e quando o Papa Gregório VII deu a ele uma segunda excomunhão, era tarde demais, ele já tinha conseguido reunir força militar suficiente para se impor contra o Papa. O Papa Gregório VII terminou sua vida exilado, perseguido, e é dele a frase: amei a justiça, odiei a iniquidade, por isso morro no desterro. E faleceu Marte no seu dever pastoral, apostólico, em Salermo, na Itália, ou seja, longe de Roma, no dia 25 de maio de 1085. Passou 12 anos como sumo pontífice, morreu nessas condições, mas resgatou em muitos países da Europa o ânimo de ser católico. Os papas que o sucederam colheram muitos frutos do seu apostolado, do seu pastoreio, da sua evangelização, da sua firmeza, do seu profundo amor por Cristo e pela Igreja. 12 anos de pontificado, mas que marcaram muito positivamente a Europa, que colheu ainda durante muitos anos, durante muito tempo, os frutos da sua fidelidade, da sua santidade e do seu pontificado. O povo o via como santo, e o povo, vendo o exemplo daquele pastor numa situação de muitas dificuldades, reavivou a sua fé. Eis um pontificado que abriu caminho para outros papas que seguiram essa trilha, para santos que se insurgiram contra uma situação muito devastadora para a vida da igreja, santos que foram humilhados, assim como Gregório VII foi, mas que, sendo humilhados e perseguidos, lançaram sementes de santidade que depois germinaram e resultaram na santificação, na salvação das almas e no reacender da fé da igreja, na vivência do evangelho por parte de muitos. É um santo, pastor, teólogo, monge que abriu mão daquilo que seria talvez a sua zona de conforto, mas por amor à igreja se consumiu, se ofertou, foi perseguido, humilhado, mas graças a Deus colhemos os frutos da sua fidelidade. São Gregório VII, rogai por nós.